Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Em nome de Jesus, aqui é o pastor Vinícius. Eu estou aqui para ministrar uma palavra ao seu coração, uma palavra que Deus falou muito comigo e eu quero trazer para vocês. Nós vamos estar durante esse ano de 2022 dizendo, e pronunciando que esse é o ano de romper as barreiras, romper aquilo que nos limita, romper o medo, romper a intimidação, romper tudo isso para que a gente possa alcançar aquilo que é nosso por direito, aquilo que está reservado para nós mediante a palavra de Deus, e nós como filhos de Deus, aquilo que nós temos como herança, sendo cordeiros com Cristo. E o que eu quero trazer hoje para vocês é basicamente falando sobre paternidade, mas hoje eu quero falar também sobre nós rompermos com as barreiras da orfandade, romper com a barreira da orfandade, que você possa colocar isso no seu coração, que todos nós precisamos romper com essa barreira da orfandade. Essa barreira, a orfandade, ela tem o papel de nos impedir de se achegar diante de Deus como filhos, de reconhecer a figura de Deus como Pai. Muitas das vezes por conta de traumas, por conta de falta de intimidade, que é basicamente o que eu vou falar hoje para vocês, sobre a intimidade que Jesus ele quer desenvolver conosco, para com Ele, para que a paternidade venha ser a mostra para nós, que a paternidade ela venha a ser notória e real na nossa vida, e não apenas em teoria, mas em prática, para que a gente possa verdadeiramente romper com todas as barreiras da orfandade, todas as barreiras que nos impedem de reconhecer Deus como nosso Pai e nos achegar a Ele como filhos amados, o qual a Bíblia, ela mesmo nos garante isso, que nós somos filhos de Deus. Ele aceitando, recebendo Jesus, Ele nos faz seus filhos. E é basicamente isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero falar sobre a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Aqui a gente vê, através dessa palavra, todo um processo. A gente vê todo um processo que Jesus ainda utiliza nos dias de hoje para que Ele venha ter com a gente uma certa intimidade, para que a gente venha desenvolver com Ele a intimidade que nós precisamos para assumir a paternidade de Deus na nossa vida. A gente sabe que o povo samaritano, o povo de Samaria, não era um povo que se dava muito com os judeus, não era um povo amigável com os judeus. E a gente já pode usar isso como uma das, se não das principais impedimentos que houvesse algum tipo de intimidade numa conversa entre Jesus e aquela mulher. Mas o que eu acho interessante, eu não vou ler tudo, porque senão vai estender demais, mas eu acho interessante que essa mulher, ela mesma fala, que eles não deveriam estar ali conversando, por conta, dessa intriga que existia entre esses dois povos, mas mesmo assim, ela permanece ali, ouvindo e recebendo o que Jesus estava falando, o que Jesus estava ministrando ali. Ela permaneceu ouvindo, ela permaneceu ali para receber o que Jesus estava ensinando. E nós temos que entender que se a gente quer ter, se nós queremos verdadeiramente ter intimidade com Jesus, nós precisamos deixar Ele falar, nós precisamos deixar com que Ele venha realmente trazendo a palavra que vai despertar o nosso coração, o desenvolver dessa intimidade com Ele. E Jesus, conforme Ele vai trazendo a palavra, conforme Ele vai ministrando ao nosso coração, vai chegar um momento o qual nós devemos verdadeiramente assumir a posição de receber a libertação, Nós temos que entender que nós não vamos ter intimidade com Deus se coisas deste mundo, um pecado, um erro, alguma coisa venha a ser oculta
diante dele. Não existe intimidade com ocultismo, não existe. Se eu falo para uma pessoa que eu tenho intimidade com ela, mas eu escondo coisas dela, eu não tenho intimidade com ela. Eu acho que tenho, eu finjo que tenho, mas não tenho. Não existe intimidade com o ocultismo. Não existe intimidade quando eu escondo algo de alguém. Isso não é intimidade. Isso é uma falsa intimidade que o diabo vem colocando na vida das pessoas. Tem pessoas que tentam viver uma intimidade com Deus, mas não conseguem. Por quê? Porque ainda existem coisas que ela não esclareceu para ele. Ah, mas Jesus não sabe, ele sabe. Mas nós precisamos, é isso que é intimidade. É quando você fala. É quando você fala. O falar do que está oculto vamos dizer assim, é a base da confiança, é a base da intimidade. E aí então Jesus vai falando com aquela mulher, vai ministrando ao coração daquela mulher. Ele fala sobre as águas que ele tem, ele fala sobre essas águas. Ela fala que ela quer essas águas. Isso é o começo. Agora vem o momento do tratamento, porque não vai existir intimidade se você não deixar Jesus tratar do que precisa ser tratado. E aí então a Bíblia diz, ele fala para ela: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele fonte de água, a jorrar para a vida eterna. E aí então ela pegou aquela palavra, porque até então ela só pegava da água do poço de Jacó. Quando acabava, ela tinha que voltar. Claro que ele estava dizendo sobre coisas espirituais, mas ela não queria mais uma água superficial, o qual ela ia experimentar e depois ela ia voltar a ter sede. Ela queria uma água que durasse, uma água eterna, essa água que nos sacia. E quando Jesus disse para ela que ele tinha dessa água, que ele tem até hoje dessa água, para quem quiser, despertou nela o desejo. E aí ela diz no versículo 15: e disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, porque não mais, para que eu não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-la. E aí Jesus então, aqui já se inicia o tratamento. 16: e disse Jesus a ela: vai e chama o teu marido e venha cá. E aí ela traz a resposta. 17: ela poderia se levantar indignada e ir embora. Ela poderia mentir. Né? Essas duas coisas. Ela poderia se indignar e ir embora, ou ela poderia mentir. Tá bom, vou chamar meu marido. Aí ela ia lá e chamar o rapaz, o senhor, não sei qual era a idade dela. Ela poderia mentir ou fugir. Tem gente que é assim, né? Ou foge daquele assunto, ou mente em cima daquele assunto. Mas olha o que ela diz. 17: e respondeu a mulher e disse: não tenho marido. E aí Jesus responde: disseste bem, não tenho marido, porque tivestes 5, olha aí, porque tivestes 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isso disseste com verdade. A verdade, ela é a base da intimidade, ela é a base da confiança. Para com Deus, ela é a base de você desfrutar da paternidade dele, quando você é sincero, quando você abre o seu coração. Não tem um pai nesse mundo, não tem um pai, mãe, né? Digo no pai no sentido pais, né? Não existe um pai e uma mãe que não sente alegria quando vê o seu filho confiando nele, falando a verdade para o pai, para a mãe, confiando. Às vezes quando está com algum problema: ô pai, ô mãe, estou passando por esse problema, me ajuda. Não tem um pai e uma mãe que não se alegra em ver o filho pedindo uma ajuda quando preciso. Poxa, a gente vê, às vezes pode acontecer de
do filho ter aquela vergonha, não querer falar com o pai, não querer falar com a mãe, aí passar necessidade. Poxa, e aí quando o negócio aperta, quando o calo aperta de verdade, quando o negócio já tá péssimo, horrível, aí o pai e a mãe descobrem, ouvindo de outras pessoas, e aí, poxa vida, como fica o coração desse pai, dessa mãe? Poxa vida, meu filho, por que você não falou comigo antes? Eu estava aqui, eu podia te ajudar. Agora está mais difícil, mas eu vou buscar te ajudar, mas você poderia ter falado antes. Então o pai ou uma mãe, ele quer ver essa confiança do filho, isso é intimidade, isso é intimidade. O filho que não se abre com o pai e com a mãe é porque não tem intimidade. Olha só, é pai e mãe, mas não tem intimidade. Não tem intimidade. O filho cresceu com o pai e a mãe longe, com o pai e a mãe longe, mesmo morando debaixo do mesmo teto. E hoje é pior, né? Com a tecnologia aí, o pai e a mãe ali no celular, o filho brincando sozinho, a filha brincando sozinho. Poxa vida, tenha no seu coração de fazer com que brote intimidade com seu filho, com sua filha, para que venha gerar confiança e paternidade na sua vida. Poxa, quantas pessoas hoje sofrem de viver na paternidade de Deus, porque o seu pai e sua mãe lá atrás não soube desenvolver paternidade com o filho, e hoje o filho não sabe nem o que é isso. O filho não sabe nem o que é isso, não sabe o que é ouvir um te amo do pai e da mãe. Então automaticamente ele vai achar que Deus não fala isso para ele. Não, Deus fala, mas é esquisito. Por quê? Porque tudo que é novo é esquisito. Tudo que é novo é esquisito. O filho vai achar estranho, vai achar esquisito. Poxa, Deus me ama, como assim? Deus é um exemplo maravilhoso do que é um pai. O nosso pai e nossa mãe pode ter feito coisa errada, pode não ter sido um pai e uma mãe como era para ser, mas Deus ele é. Mas Deus ele é tudo, ele é perfeito. Ele é perfeito. E aí então essa mulher, ela foi verdadeira. Jesus reconheceu a verdade nela, e ela continuou ali ouvindo. E aí ela diz no versículo 19: veja que és profeta. Ou seja, o que é isso? O que isso quer dizer? Que o que Jesus falou era verdade. Ela estava dizendo: é verdade. Tudo isso que você me disse agora, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E aí, conforme ela deixou ser tratada, porque é por isso que Jesus ele quer nos tratar. Por isso que ele quer nos tratar. Porque quando você permite Jesus de tratar você de um trauma, de um pecado, tratar você de algo que está aí, andando com você durante anos, isso gera um vínculo de intimidade. E aí você permite Jesus de conhecer mais de você, não que ele não conhece, ele conhece tudo de nós, mas eu digo oficialmente. E automaticamente nós também começamos a conhecer mais dele, a conhecer mais de Jesus, a conhecer mais de quem é Jesus. Porque logo depois dessa passagem, Jesus começa a falar sobre o Messias. A conversa agora aqui muda de rumo, porque olha só o que ela diz no versículo 25. A mulher diz assim, e a mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. E aí no versículo 26, Jesus diz: eu sou eu que falo contigo. Olha nisso, olha que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Então, o permitir dela de ser tratada por Jesus despertou ali a intimidade, e naquele momento ela começou a saber quem é Jesus. Ela reconheceu o Messias, o Cristo, Jesus. Ela conheceu Jesus ali, naquele momento. Ela precisou ser tratada primeiro. Talvez se ela não tivesse sido tratada, como eu falei, ela poderia ir embora. Ela poderia ter se levantado e ir embora. Aquela conversa não ia continuar. Ele não ia se apresentar como Messias. Ou ela ia mentir. E aonde há mentira, Jesus não pode continuar. Jesus não pode permanecer.
E se ela mentisse ali na hora, eu não sei o que poderia ter acontecido, a gente não sabe. Graças a Deus ela não optou por nenhuma dessas duas opções, ela foi sincera. Mas se ela tivesse mentido, o que poderia acontecer? Jesus poderia ter ido embora, Jesus poderia ter dado um sermão sobre a mentira, e aí ela continuasse naquela vida medíocre dela. Era uma vida medíocre que ela tinha. Aquele cara que vivia com ela não era o marido dela. Aí a Bíblia não diz o que ele era. Era amante, era ficante, era namorado, que morava junto, era aquele, amigado com fé, casado não sei. Alguma coisa era, mas não era oficial. Não era algo oficial, não era o marido dela, não era o marido dela. Mas ela casou 5 vezes, agora não, mas nesse ela não quis casar, mas olha, está 10 anos com ele. Pouco importa quanto tempo, pouco importa quanto tempo. Não era marido, não era marido. Então a gente não pode maquiar o que não é verdadeiro, o que não é verdadeiro. E aí, por ela ter falado a verdade, por ela ter aberto a moto aqui, por ela ter aberto o coração dela, Jesus se apresentou a ela em quem realmente ele era, quem realmente ele é. Talvez você não esteja vendo a totalidade de quem Jesus é. Alguma coisa te impede de conhecer mais Jesus, de se aprofundar mais em quem Ele é. Não estou dizendo que você vai fazer agora um curso de teologia. Vou procurar fazer um curso de teologia para me saber quem Jesus é. Você não precisa disso. Não estou falando que é errado, não é errado. Não é errado. Mas eu estou dizendo, aquela mulher não fez curso de teologia. Ela não precisou fazer curso de teologia. O curso da teologia foi algo criado pelo homem, para explicar Deus, como se pudesse. Mas não estou falando que é errado. É bacana você adquirir certos conhecimentos, A gente só não pode ficar bitolado nessas coisas, senão você se perde. Aí você começa a olhar mais para a letra do que para o espírito. E a Bíblia diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. Aí a pessoa ela fica muito centrada na letra. Não, aí tem que ser bem dosado. Mas aquela mulher, o conhecer de Jesus daquela mulher não foi algo criado pelo homem, não, foi uma experiência única, sobrenatural que ela presenciou. Porque Jesus fez com que saísse para fora algo que estava dentro dela há tanto tempo, e ela precisava ouvir aquela palavra, ela precisava abrir o coração, e ela deixou ser tratada, e ela conheceu Jesus ali. Ela adquiriu intimidade com Cristo. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! E aí, o que aconteceu depois? Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi para a cidade, e disse para aqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Que coisa linda! Aquela mulher, então, meus irmãos, ela começou a anunciar Jesus. Ela saiu daquele ritual religioso, daquela coisa religiosa, porque o poço de Jacó era um símbolo religioso. Ela saiu daquela coisa religiosa e ela foi anunciar quem é realmente Jesus. Quem é realmente Jesus? Isso é lindo, isso é maravilhoso, e nós precisamos fazer isso, porque tem pessoas hoje ainda vivendo no poço, sendo que já era para ter levantado desse poço há muito tempo, meu irmão, minha irmã, e desfrutar de uma intimidade com Deus que você não vai conseguir mais ficar no poço. Você vai querer se levantar e anunciar. É tanta intimidade que você vai ter com Jesus que você não vai aguentar que fique dentro de você. É a água que Ele falou, é a água que jorra, que transborda.
Sabe por que Jesus ele quer que transborde, como a pastora Regiane ela vem falando, ela falou uns dias atrás? Sabe por que Deus ele quer que muitas bênçãos em nossa vida transborde? Para que não fique parado na gente, para que venha alcançar quem está do nosso lado, e a quem a gente vai, que venha transbordar de nós, através de nós. Oh, pega isso para você, em nome de Jesus. Quebra toda a barreira de orfandade, tudo aquilo que te impede de ter uma intimidade com Deus. Aquela mulher entendeu quem era Jesus. Não era um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono, um décimo, sei lá quanto marido ela poderia ter. Ela não ia ter preenchido no coração dela aquilo que precisava ser preenchido, e que somente Jesus tinha o poder para preencher. Tem pessoas hoje que estão assim, troca de cônjuge, troca de um relacionamento, como se troca uma roupa íntima. Todo dia, toda hora, uma pessoa nova. Por quê? Porque existe algo dentro dessa pessoa que é um vazio eterno. Mas, se você decidir abrir o coração para Jesus, ouvir o que Ele tem para dizer, quando Ele cutucar sua ferida, você não sair chorando de mimimi, você, mas isso, mas aquilo, e parar de tratar o seu trauma como um cachorrinho, como um bichinho de estimação, mas você anular, quebrar, destruir, fazer com que esse trauma venha sair da sua alma, da sua vida, do seu coração, para que você tenha uma intimidade com Jesus. Você vai ver esse vazio sendo preenchido de forma maravilhosa. Aquela mulher saiu dali anunciando Jesus, anunciando Cristo, anunciando para várias pessoas quem era Jesus e o que Ele fez na vida dela e o que Ele revelou a ela. Sai do poço de Jacó, sai dessa vida religiosa, sai dessa vida religiosa. Jesus não é religião. Jesus não é religião. Deus é o seu Pai. Deus, Ele é o seu Pai. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de você. Em nome de Jesus, que você venha colocar isso no seu coração. Jesus quer cuidar de mim. Não perca mais tempo no poço, não. Não perca mais tempo no poço. Em nome de Jesus. O tempo do poço já foi. Tem gente que tem anos de igreja, anos de convertido, mas ainda está no poço. Ainda precisa ficar indo no poço toda hora para preencher o coração da presença de Deus. Tem dia que a pessoa está lá toda avivada, glória a Deus, aleluia, é isso aí, Deus é maravilhoso. No outro dia está lá, é só luta, é só derrota, meu Deus, eu preciso me renovar, eu preciso ter mais força, eu preciso buscar mais de Deus, preciso buscar mais a Deus. Desnecessário. Se tivesse vivendo com confiança, intimidade, se tivesse rompido essa barreira da orfandade, essa barreira que te impede de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, esse relacionamento superficial que você vive com Deus, de toda hora ter que estar recebendo alguma água aqui, uma aguinha ali, uma aguinha aqui, uma aguinha ali. Desnecessário, meu irmão, desnecessário. Não é para você estar mendigando água, não, é para você estar transbordando dessa água, em nome de Jesus. Para com isso, sai desse poço de Jacó, se levanta e vai falar para as pessoas quem Jesus é, vai falar para as pessoas o que Ele tem feito na sua vida e o que Ele vai fazer ainda. Muita coisa maravilhosa, basta você permitir. Tudo isso depende de nós. Tudo isso depende apenas de nós, para que o tratamento venha a ser completo, para que você desfrute
da abundância da paternidade de Deus na sua vida, só depende de você. Volto a dizer, aquela mulher poderia ter levantado, ido embora, mentido e não conhecer Jesus, mas ela preferiu ficar, ouvir a verdade, que a verdade dói, ouvir a verdade, mas ela saiu dali conhecendo Jesus. Em um dia não, em poucos minutos, né? Em pouco tempo ali, ela teve uma transformação maravilhosa. Não importa o tempo, tem gente que vai ser igual essa mulher, rápido, tem gente que vai demorar um pouquinho mais, mas tem gente que está demorando muito, não, aí a pessoa já está tratando Jesus como, o que é isso? Está errado. Não, Ele quer que você conheça Ele, em nome de Jesus, amém? Que essa palavra fique no seu coração. Romper, é o ano de romper, como a mensagem de hoje, romper com as barreiras da orfandade, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, posso orar por você? Vamos orar? Pai, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, assistindo, que ficou até aqui na hora da oração. Talvez, meu Deus, alguma coisa que aconteceu na infância dessa pessoa impede ela de viver a plenitude da paternidade de Deus. Trauma, Senhor, vivenciado na infância, na juventude, talvez com o pai, com a mãe ali, que não soube ser um bom exemplo, e hoje isso atrapalha no relacionamento dela com o Senhor, meu Pai. Mas, meu Deus, nós estamos aqui nesse momento para romper com essas barreiras, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, seja sincero com Deus agora, seja sincero com o seu Pai. Ele quer te ajudar, Ele se alegra em te ajudar, mas seja sincero. Fala: Pai, é verdade, eu não estou conseguindo ter um relacionamento verdadeiro, uma intimidade como eu devo ter com o Senhor. Me ajude, Senhor, me ajude a sentir como teu filho amado, verdadeiro, em nome de Jesus. E não só cumprir tabela, não só cumprir escala, não só cumprir espaço dentro de uma igreja. Não, eu quero te conhecer de verdade, eu quero ter experiência contigo, eu quero desfrutar dessa paternidade, eu quero desfrutar da minha posição de filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todo impedimento, toda barreira que Satanás vem tentando colocar entre você e Deus, nesse momento eu oro em nome de Jesus. Todo engano, toda mentira que o diabo vem tentando colocar sobre você, ele vem tentando aflorar os traumas dentro de você, em nome de Jesus. Toda influência do diabo sobre a sua vida, sobre o seu coração, em o nome de Jesus, vai embora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha te ajudado, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que muito mais Deus vai fazer na sua vida. Ele quer se revelar para você, como um pai que te ama, um pai que cuida de você, um pai zeloso. Zeloso é o nome do nosso Deus, Ele zela por você, tá bom? Em nome de Jesus. Jesus, Ele te ama, e isso é uma verdade. Parece clichê, mas é uma verdade. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Eu estou te convidando para um tempo de comunhão na presença do Pai, daquele que te ama, que deu o único filho dele para morrer numa cruz por você.